Olá, amigos. Como sempre, é um prazer estar com vocês no meu canal Artemisa Azevedo. Hoje eu vou colocar uma entrevista muito especial para mim, uma entrevista que eu fiz há muito tempo, no ano de 2008, com o autor do livro 1808, Laurentino Gomes. Eu tinha acabado de fazer uma novela, 1808, Surge o Novo Brasil, baseada no livro de Laurentino Gomes, quando ele veio a Brasília. E eu tive o prazer de fazer a entrevista com ele. Para mim foi uma entrevista maravilhosa, ela é um pouco longa, mas vocês vão amar, porque ele dá detalhes maravilhosos do livro e do seu trabalho, né? Uma entrevista muito interessante para quem quer conhecer um pouco mais da história do nosso Brasil e entender o quanto é importante conhecer a história do nosso país, né? Então, eu amei fazer essa entrevista faz tempo, mas ela é extremamente atual. A qualquer momento que você ouvir, você vai concordar com tudo que ele diz e correr atrás do livro para ler e ficar encantada como eu fiquei, né? Então, para ilustrar essa matéria, eu coloquei até uma foto minha com ele, não é? Que nós fizemos no dia da entrevista, e eu espero que você goste. Eu tenho certeza que você que gosta de história, que você gosta de ler, de escrever e de conhecer, né, o nosso país, até para entender o que nós somos hoje, você vai amar essa entrevista, tá bom? Então, ouça agora a entrevista que eu fiz em 2008 com Laurentino Gomes, autor do livro 1808. Tem um papinho gostoso. Boa tarde, Laurentino Boa Gomes. tarde, Artemisa. Como vai? É um prazer conversar com você. Igualmente, muito obrigada. Eu já estava dizendo aqui para ele o quanto que está sendo importante para mim conversar com você hoje, porque os nossos amigos estão cansados de saber que a minha última novela, né, que eu faço radionovela, foi inspirada no teu livro 1808, né? E eles ouviram, gostaram muito, fizeram muitos elogios, mas ela foi especial justamente porque foi baseada no teu livro, que é um livro maravilhoso. Muito obrigado. Laurentino, você, para escrever esse livro, você começou com outra coisa, né? Foi, você sabe que eu sou jornalista há 31 anos e em 1997 eu era editor da revista Veja. E naquela época a revista tinha um plano de fazer uma série de especiais sobre a história do Brasil que iam ser distribuídos de brinde para os leitores. E eu fui encarregado de coordenar uma equipe que ia apurar a história da vinda da corte portuguesa para o Brasil em 1808. Depois de algum tempo a revista desistiu do projeto, mas aí aconteceu a grande mágica na minha vida. Eu comecei a ler e a pesquisar sobre os personagens desse evento. E eu fiquei completamente fascinado por isso. Primeiro que esse é um acontecimento importantíssimo na história do Brasil. É ali que o Brasil se transforma de uma colônia atrasada, ignorante e proibida num país pronto para a independência. Mas é também uma história repleta de personagens muito interessantes, como Dom João, a Carlota Joaquina, todos aqueles personagens que atravessam o Oceano Atlântico, fugindo das tropas de Napoleão, numa viagem muito arriscada, muito desconfortável, e vem viver e governar num local relativamente selvagem, que era o Brasil de 200 anos atrás. Então é uma história, é uma grande aventura humana, né? Mas você, para fazer esse livro, você levou 10 anos. Né? Às vezes as pessoas falam, mas você é lento para pesquisar. Não é, na verdade eu pesquisei e li cerca de 150 livros sobre esse assunto, né? Mas principalmente eu tinha que esperar o momento adequado para lançar o livro. Eu acho que um jornalista ele tem que ficar muito atento ao momento em que as pessoas estão mais predispostas a ler, ouvir, se interessar por um determinado assunto do que por outro. Por exemplo, esse ano era ano de falar de Olimpíada e não de Copa do Mundo, né? Isso. E este ano são os 200 anos da chegada da corte portuguesa ao Brasil. Então, eu sabia que o público estaria mais predisposto a se interessar por esse assunto. Então, por isso que eu esperei 10 anos. Não é que eu demorei 10 anos para fazer a pesquisa. Eu comecei em 97 e lancei o livro ano passado, né? Mas você fez também uma pesquisa muito bem feita, não é? Você foi buscar documentos originais, não é, para escrever o teu livro. Foi muito complicado isso, Laurentino? Relativamente, viu, Artemis? Eu acho que quando a gente gosta de fazer alguma coisa, não chega a ser um trabalho, né? Ao contrário, eu me diverti muito, me emocionei muito ao fazer essa pesquisa.
Eu não diria que eu tive um trabalho que foi um grande sacrifício, ao contrário, foi uma grande emoção na minha vida, uma grande paixão na minha vida a pesquisa sobre esse assunto. Agora, eu recorri a alguns documentos originais, estive em Portugal, no Rio de Janeiro, nas bibliotecas em São Paulo, estive nos Estados Unidos pesquisando, mas principalmente eu li e pesquisei os bons livros acadêmicos que o Brasil já produziu sobre esse episódio da história brasileira. Agora, são livros que são produzidos na universidade, então a linguagem às vezes não é muito acessível ao leitor comum. Então o que eu fiz? Eu filtrei, eu peguei esse conhecimento acadêmico, que é muito bom, e filtrei numa linguagem jornalística acessível ao leitor mais leigo, um leitor mais comum. Porque eu acho que no Brasil, os jornalistas, os escritores, os detentores do conhecimento, eles têm a obrigação de serem acessíveis na linguagem, né? Porque o Brasil é um país em que a média da população não tem, às vezes, o nível de leitura, de escolaridade adequado, que se espera num país desenvolvido. Então, a nossa obrigação é ser muito acessível na linguagem. Isso vale tanto para o papel, como, por exemplo, no rádio, que é o que vocês fazem aqui, não é? Isso, e olha, você fez muito bem feito, porque a gente começa a ler, a gente não consegue parar de tão empolgante que é a leitura, né? Como você falou, você fala de uma forma simples e fácil da gente entender e muito interessante, né? O livro é encantador, né? O livro deixa a gente assim com vontade de conhecer a história do Brasil, né? Que nem sempre a gente tem vontade de ler esse tipo de coisa. Mas você sabe que eu tenho ouvido coisas muito curiosas. As pessoas falam assim, eu não gostava de história do Brasil, agora depois do seu livro eu estou gostando. O que é para mim uma grande recompensa, né? Mas eu acho que tem um problema no ensino de escola no Brasil. A história é fascinante, porque a história é feita por pessoas, é a grande aventura humana ocorrendo o tempo todo, né? Portanto, ela é realmente apaixonante. Ela não deveria ser tão difícil para ensinar para as nossas crianças. O problema é que o ensino de história ele virou muito esquemático. As pessoas se preocupam em decorar datas, acontecimentos e personagens como se fosse aprender matemática, tabuada. E não é assim a história. A história é feita por pessoas, gente de carne e osso, com os seus medos, com suas virtudes, com seus defeitos, e que num determinado momento são capturadas pelas circunstâncias, por esse turbilhão que são os acasos da história, e acabam fazendo obras que às vezes nem elas próprias imaginariam que fossem capazes de fazer. Eu acho que quando se dá essa dimensão, ou seja, da história como uma grande aventura humana, aí ela fica mais interessante, inclusive de ensinar para os nossos estudantes e os nossos adolescentes. É o que eu procurei fazer no meu livro, sem banalizar, evidentemente, claro, sem ficar só na caricatura e na superficialidade, né? E interessante que é isso que encanta no seu livro, né? A emoção que a gente tem ao ler o livro. Você causou uma emoção muito grande em todos nós que gravamos a novela, porque quando eu fiz a novela, eu fiz do jeitinho que você levou no livro, eu tentei fazer a novela também. E uma das pessoas que gravou, a narradora, ela se emocionou tanto, né, que ela falou assim para mim, Artemisa, passei a adorar Dom João. Eu também. Não é? É um personagem muito injustiçado da história do Brasil, né? Você contou de um jeito que todo mundo só leva o lado ruim da coisa, né? E tem tanto as pessoas, como você disse, as pessoas têm o seu lado bom e têm o seu lado negativo também, mas ninguém nunca fala do lado bonito das pessoas, né? E tanta coisa boa que Dom João fez por esse nosso país, ele transformou o nosso país e não se fala nisso. Mas você sabe que eu procurei entender o que aconteceu que o Dom João isso também a mulher dele, a Carlota Joaquina, passaram para a história de forma tão caricata, né? Quer dizer, sempre esse Dom João abobalhado, comedor de franguinhos, incapaz de tomar qualquer decisão, e a Carlota Joaquina como uma rainha maquiavélica, pérfida, devassa. Eu tenho duas explicações, claro que são opiniões muito pessoais e talvez tenha quem discorde, né? Eu acho primeiro que foi um período tão importante na história do Brasil e Portugal, tão decisivo, que dependendo do papel que as pessoas executaram naquela época, elas pagaram o preço em forma de caricatura. Um exemplo é o Dom João. Por exemplo, esse Dom João abobalhado, comedor de franguinhos, ele é a construção dos historiadores portugueses. Por quê? Porque até hoje o Portugal se considera traído pela fuga do rei. No caso da Carlota Joaquina, essa rainha pérfida, maquiavélica, é a construção dos historiadores brasileiros. Por quê? Porque a Carlota Joaquina conspirou contra os interesses brasileiros o tempo todo. Isso é um aspecto fascinante da história, porque os acontecimentos são os mesmos, os personagens são os mesmos, mas dependendo do lado em que você olha, a interpretação muda.
Por isso que a história não é uma ciência exata, né? Ela depende sempre da opinião, dos valores do observador, né? de quem escreveu, de quem investigou, né? Você sabe que quando eu fui procurar o seu livro, eu não encontrava o livro, eu falei, o que está acontecendo? Por que a gente não consegue? A Artemisa é o livro que é mais vendido no momento. Não vai ser fácil assim de achar, não. Eu falei, gente, e realmente, olha, vou te contar, foi um trabalho que eu achei lindo, maravilhoso. E você ainda está fazendo uma versão para os jovens? Eu fiz uma versão para os jovens. Isso foi uma demanda, foi um pedido que veio dos professores e dos pais. Porque esse assunto é muito importante nas escolas, é claro que esse é um acontecimento vital na história brasileira e os nossos estudantes precisam conhecê-lo melhor, né? Mas os professores e os pais diziam o seguinte, o seu livro tem uma linguagem muito acessível, mas ele assusta o estudante adolescente, porque ele tem 417 páginas. Então o que eu fiz? Eu produzi uma versão mais reduzida, tirei os personagens secundários, que realmente não comprometiam a narrativa da história, colocamos mais ilustrações, é um livro muito mais ilustrado, muito mais lúdico, com 146 páginas. Mas sem comprometer o conteúdo, que eu acho que esse é o desafio, né? Você resumir um livro sem tirar a substância. E está indo muito bem. Os pais, os professores e os alunos também estão reagindo bem a essa ideia de ter uma versão juvenil do 1808. E fiz também um audiolivro. Um audiolivro é o livro original lido por um locutor profissional em formato de MP3, num CD. Aí o objetivo é atingir esse leitor que passa horas no trânsito das grandes cidades, né, como São Paulo. Quer dizer, tem gente que gasta 2, 3 horas para ir voltar do trabalho. E dá para ouvir um livro em vez de ficar ouvindo, às vezes, uma música. E também deficientes visuais. O Brasil tem uma comunidade muito grande de deficientes visuais que, infelizmente, não tem acesso aos livros, porque o livro em braille ele é muito caro de produzir e difícil de manusear também. Então, acho que o audiolivro, o livro sonoro, ele ajuda essas pessoas. Agora, você está aqui em Brasília participando do Café Literário, né? O que se trata? Então, eu vim para a Feira do Livro de Brasília e eu vou dar uma palestra hoje às 18h30. É uma palestra contando por que a corte portuguesa veio para o Brasil, o que estava acontecendo de tão extraordinário na história da humanidade 200 anos atrás, ao ponto de obrigar uma monarquia europeia, uma corte, a abandonar o seu país, cruzar o Oceano Atlântico e vir viver no Brasil. Ou seja, é importante entender quais eram as circunstâncias, né? Depois eu vou falar como foi essa viagem, como era atravessar o Oceano Atlântico num navio sem ventilação, em que a comida e a água apodreciam já na segunda semana de viagem, não tinha banheiro, era totalmente desconfortável, tinha muita praga de rato, piolho, barato a bordo, né? As pessoas não tomavam banho. Você imagina passar 2 meses num navio fechado, sem ventilação, sem tomar banho. Nossa Depois, Senhora. o que era o Brasil 200 anos atrás, ou seja, uma colônia de Portugal proibida, em que não tinha ensino superior, não tinha imprensa, não tinha livros, era proibido construir estradas, era um local muito isolado, né? Para você ter uma ideia, a morte do rei Dom José I, em 1777, demorou 3 meses para chegar a São Paulo. Então era o isolamento do Brasil naquela época. E por fim eu vou falar das consequências, ou seja, eu vou explicar que este Brasil que nós temos hoje, grande, integrado, de dimensões continentais, e 190 milhões de pessoas que se reconhecem como brasileiras, é resultado direto da vinda da corte. Porque se a corte não viesse para o Brasil, provavelmente o país teria se fragmentado. Hoje nós teríamos 3 ou 4 Brasis menores e, portanto, não teríamos a dimensão e a importância que a gente tem hoje na América Latina, né? E essa palestra vai ser hoje às 18h30, lá no auditório principal da Feira do Livro. Maravilha. Quantos livros, edições saiu desse 1808? Até agora, Artemisa, cerca de 400 mil no Brasil e em Portugal. O livro foi lançado em Portugal e está indo muito bem. Os portugueses estão achando muito interessante ler uma versão da própria história contada por um historiador da sua ex-colônia, que era o Brasil. É uma novidade para eles. Geralmente os portugueses produziam a sua própria história. Aí de repente está chegando um historiador brasileiro contando um pedaço da história de Portugal e do Brasil. E o livro está indo muito bem em Portugal. Eu acho que na França também deve ser interessante eles lerem. Mas eu fiquei muito surpreso com a repercussão desse livro. Ele é um livro de história do Brasil, não é um romance, não é um livro de autoajuda nem de literatura barata. Mas eu acho um bom sinal, viu? Porque para que a gente estuda a história? Ou seja, a história não existe para recapitular causos interessantes do passado. A história tem um outro propósito, que é
estudar o passado para entender o presente e construir o futuro. Com certeza. Um país, uma sociedade que não estuda história não consegue entender o Brasil de hoje. Ou coisas que a gente acha que são típicas do Brasil de hoje, como, por exemplo, desigualdade social, criminalidade, casos de corrupção, ineficiência, às vezes. Isso está profundamente plantado no nosso passado, 200, 300 anos. E só estudando história a gente consegue entender isso. Ao entender por que o Brasil é assim, aí sim é possível construir um país de forma mais estruturada, né? A gente tem que realmente saber de onde vêm as nossas raízes para entender por que a gente se comporta de uma forma e tentar mudar o que a gente acha que está errado. Isso. Né? Portanto, eu acho que um livro de história que vira um best-seller é um sinal de maturidade da sociedade brasileira. Significa que a gente está olhando para o passado para entender o presente. Isso é um bom sinal. Você falou 400 mil livros em Portugal e no Brasil. Somado, cerca de 350 no Brasil e 50 mil em Portugal. Porque Portugal é um país de 10 milhões de habitantes, portanto, 50 mil livros lá é muita coisa, né? Isso. E você pretende fazer em outras línguas? Pretendo sim. Eu estive no Chile essa semana passada, fui participar de um evento da Universidade do Chile com a Embaixada do Brasil e de Portugal. Você sabe que o Chile está comemorando 200 anos de independência daqui a 2 anos, em 1810. E eles estavam muito curiosos para entender o que aconteceu no Brasil. Por que o Brasil demorou tanto para se tornar independente comparado com a América Espanhola? A gente só ficou independente em 1822. Mas especialmente porque o Brasil permaneceu como monarquia até 1889, quando todos os vizinhos viraram república. E aí eu fui dar uma palestra sobre isso, e aí eles acharam muito interessante, que realmente o Brasil o processo de independência no Brasil foi muito diferente dos vizinhos. E tem a ver com a vinda da corte. Se a corte não viesse para cá, provavelmente nós seríamos uma república mais cedo, mas seriam 3 ou 4 repúblicas menores, como aconteceu com a América Espanhola. Com certeza. Maravilha. Poxa, olha, é um prazer imenso estar aqui com você, você não imagina. Eu espero que você ouça aí o eu vou meu ler trabalho. Com muita atenção, não vejo a hora de chegar em casa e ouvir. O nosso trabalho que foi feito com tanto carinho, né? Os radioatores adoraram fazer, né? Ficaram emocionados com o teu livro, porque a novela é baseada no teu livro, e o pessoal, mas Artemisa, de onde você arrumou? Eu não arrumei nada, fala lá com o Laurentino Gomes. Foi ele que trouxe esses personagens que normalmente que a gente não ouve falar, né? Eu, pelo menos, nunca tinha escutado falar do Lord Strangford, do Dom Rodrigo, Souza Coutinho, Smith, né? Tantas pessoas e também detalhes, né, que você botou no livro, como aquilo de os animais morrerem e ficarem na rua. Isso. E o saneamento básico era os urubus. Quer dizer, Oliveira Lima dizia que toda a limpeza urbana do Rio de Janeiro era feita pelos urubus. É impressionante. Você imagina como é que era essa cidade 200 anos atrás. Nos livros de histórias normais, a gente não vê, não lê isso aí, né? Isso tornou a história bem interessante, né? Com detalhes que a gente nunca ouviu, né? Encanto nenhum, nunca leu Encanto nenhum. Então ela se tornou bem interessante e eu espero que você goste, viu? Feito com muito carinho. Não é assim uma grande coisa, mas feita com carinho, com atenção. Eu espero que você goste bastante. Tá bom, muito obrigado. Laurentino, que você curta com muito carinho o nosso trabalho. Para mim foi um prazer conversar com você. Nós estamos sendo ouvidos no Brasil inteiro, viu, Laurentino? No Brasil inteiro estamos transmitindo em ondas curtas, mas especialmente na Amazônia. E nesse momento estamos falando com os jovens. Você gostaria de passar uma mensagem especial para os jovens? A gente até falou tanto dos jovens, né? Do teu livro, que tem a versão juvenil. Mas que mensagem você passaria para eles, especialmente esses jovens da Amazônia, que têm muito mais dificuldade, né, que os jovens do resto do Brasil? O acesso a tudo é muito mais complicado, inclusive o acesso ao livro, né? A minha mensagem, eu acho que como jornalista, historiador, se eu puder aconselhar esses jovens que estão nos ouvindo, e que para mim é um privilégio falar para eles, estudem história. Sempre que vocês puderem, estudem história, especialmente a história do Brasil. Porque só estudando história a gente vai conseguir construir um país melhor daqui para frente. Ou seja, o Brasil, não é que o Brasil seja um país pior ou melhor do que os outros. Nós temos razões para ser da forma como nós somos. Mas a gente só consegue entender isso estudando história. É o que um historiador famoso, chamado Sérgio Buarque de Holanda, chamava de raízes do Brasil. Ou seja,
As nossas virtudes e os nossos defeitos estão profundamente plantadas no passado. E ao estudar a história, a gente percebe, primeiro, que a gente não é um país tão ruim quanto a gente imagina, mas também não somos os melhores. Então, como é que a gente constrói o país daqui para frente? Por isso que tem um historiador que diz que a história é o oráculo do futuro. É olhando para o passado que a gente consegue construir um futuro melhor. E a gente lendo, né, um livro, a gente faz viagens, né, inimagináveis, né? Onde a gente estiver, a gente chega onde a gente quiser também através de um livro, né, exatamente. O livro, eu acho que o livro é um grande companheiro, né? Porque o livro, ele nos leva a viver além dos limites da nossa vida normal, porque a gente adquire experiências que outras pessoas tiveram, dificuldades, desafios que elas enfrentaram, emoções, paixões, casos amorosos, grandes conflitos, que elas resolveram e elas transferem essa experiência para nós através dos livros. Portanto, ler é uma forma de alargar, de enriquecer a nossa própria vida, com a experiência dos outros. Maravilha. Então, Laurentino, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação em nosso programa. Sei que você está aí numa correria, mas tirou um tempinho para falar com a gente, isso foi muito bom. Eu espero que você tenha mais sucesso ainda. Esse teu livro, o 1808 Juvenil, quando que você lançou? Eu lancei ele em maio, ele já está, eu acredito, em quase todas as livrarias, pelo menos as principais redes. Ele pode ser comprado pela internet também, tem vários sites que vendem livros pela internet. E é um livro relativamente acessível já. Uhum. Já está vendendo bastante também? Já. Eu acredito que ele deve estar na casa de 20, 30 mil, porque ele foi lançado em maio, né? Uhum. Mas principalmente para as escolas. Tem várias escolas de primeiro grau adotando o livro 1808 Juvenil como material paradidático. Maravilha. Você gostaria de passar mais alguma informação para os nossos amigos? Alguma coisa que você está lançando? Você está lançando algum trabalho aí? Não, Artemis, eu sou jornalista, foram 30 anos de redação, né? Mas agora eu saí só para cuidar dos livros. Eu quero lançar um novo livro dentro de 2 anos, muito provavelmente eu vou falar sobre a independência, que é a continuação do 1808, e espero que os leitores continuem a ler o 1808 e que isso os ajude a entender a história do Brasil. Mas queria especialmente agradecer a oportunidade, fiquei muito feliz em ver a novela que vocês produziram com base no meu livro, e realmente isso muito me orgulha, né, de ter contribuído com o trabalho de vocês. Obrigado. Ai, nossa, e como? Eu fico me despedindo, mas tem sempre uma pergunta para fazer. O 1800 foi o seu primeiro livro? Foi o meu primeiro livro. Eu sempre fiz reportagem, né? Reportagem de jornal, de revista, e o primeiro livro foi o 1808. Agora, eu diria que a técnica não é muito diferente de fazer uma reportagem e fazer um livro. Um livro é apenas uma reportagem mais profunda, mais exaustiva, mais demorada. Mas a técnica mesmo, ou seja, tem que ler muito, tem que consultar documentos, tem que checar as informações, tem que ser fiel, não pode misturar ficção com não ficção, né? Você sabe que a história tem algumas lacunas que os historiadores às vezes não conseguiram preencher, porque faltam documentos, faltam explicações comprováveis, né? E um historiador não pode preencher essas lacunas usando ficção, inventando diálogos e situações. Então, é o que eu procurei fazer no meu livro, ou seja, é um livro de linguagem acessível para o leitor comum, mas respeitando a metodologia acadêmica. Então, ele tem todas as referências bibliográficas, eu não invento situações, eu não misturo ficção com não ficção, acho que isso é importante. Com certeza. Então, Laurentino, mais uma vez, né? Eu agradeço e desejo mais sucesso ainda com o seu novo livro, né? Continuando a história do nosso Brasil. Que bom, né? Que o seu primeiro livro foi sucesso todo e que você tenha sucesso em todos os livros que você vai escrever daqui para frente. Tá bom, muito obrigado. Especialmente obrigado pela oportunidade de falar com seus ouvintes. Obrigada. Tudo de bom, uma boa tarde para você. Para você também, obrigado.